Sejam muito bem-vindos ao canal Valdinei Martins. Pessoal, a corrida eleitoral de 2026 completou agora uma fase importantíssima e o Flávio Bolsonaro saiu na frente. Eu nem estou falando ainda das pesquisas eleitorais, do desempenho do Flávio nas pesquisas. Eu estou falando disso aqui, olha só. A lista dos pré-candidatos a presidente da República. Quer dizer, aqueles que foram anunciados aí pelos seus partidos, enfim, que lançaram pré-candidatura até o momento. Nós temos o seguinte, pessoal, você percebe que o Luiz Inácio, o Lula, é o nome da esquerda, ele consolida ali o apoio da esquerda, mas a aposta dos partidos, e um termômetro importante é o próprio PSD do Kassab, a aposta dos partidos foi uma aposta mais à direita, tentando aí, lógico, você tem um candidato, um pré-candidato realmente de direita, que é o Flávio Bolsonaro, e tem uma turma que vai tentar simular, copiar, adaptar algumas características de um discurso de direita para agradar o eleitorado. Isso porque o meio político ele percebeu que as pautas conservadoras, as pautas da direita, quer sejam as pautas de costume, a defesa da liberdade, a defesa da vida, enfim, e também as pautas econômicas, que são importantes para a direita, o progresso do país, bom, tudo isso é do interesse da sociedade. O eleitor está atento a essas coisas, o eleitor não quer o autoritarismo, o controle, o aumento da máquina estatal, como é defendido pelo Luiz Inácio, o aumento de impostos, enfim. O eleitor está rejeitando tudo isso. O eleitor quer um combate real à criminalidade, enfim. Então, o discurso da direita, ele foi percebido pelos partidos que é o discurso que o eleitor quer. E aí, o Kassab, por exemplo, ele tinha algumas opções. Por exemplo, o Caiado, e tinha lá o Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul. O Eduardo Leite, você sabe, é um cara dito aí progressista, ligado às pautas de esquerda, agenda woke, enfim, e esse discurso está queimado, está batido. O Kassab, percebendo isso, tirou de jogada o Eduardo Leite, ficou muito frustrado, poderia ter ido para outro partido, enfim, foi prejudicado. E lançou a candidatura do Caiado, do Ronaldo Caiado, do governador do Goiás. Isso porque o Caiado tem uma figura, tem um discurso mais da direita, é um cara que tem uma oposição ao Lula já há muito tempo, enfim, então o PSD vai tentando aí encontrar o eleitor de direita. Isso mostra que os partidos estão reconhecendo a decadência do PT, a decadência do Lula, a decadência da esquerda. Lógico, isso é um ponto favorável para o Flávio Bolsonaro, porque dentre todos os candidatos, pré-candidatos da direita, o Flávio é o nome mais consolidado. Ele é aquele que tem mais apoio, está na liderança das pesquisas, tem mais força política. Então, se a leitura é que os candidatos, os partidos veem que o público quer a direita, o principal nome da direita sendo o Flávio Bolsonaro, isso é um grande sinal para todos nós. E a gente tem o seguinte, como é que ficou esse arranjo político? Olha, só para você ter uma ideia, o debate eleitoral, até o momento, aqueles partidos ali que têm o mínimo que é exigido por lei para que estejam nos debates eleitorais, têm direito, qualquer debate tem de convocar Flávio Bolsonaro, tem de convocar também o Lula, Ronaldo Caiado e o Zema, do Partido Novo. Isso porque os partidos desses pré-candidatos têm um mínimo de 5 parlamentares federais no Congresso Nacional. E aí eles já têm automaticamente uma vaga em debate de rádio e televisão. Os outros pré-candidatos, até assim, nomes praticamente irrelevantes. Você tem o Cabo Daciolo, que já foi candidato a presidente em 2018, Aldo Rebelo, que era um homem do PCdoB, era um ministro do Lula nos governos anteriores, que vem se deslocando e ocupando um discurso de direita. Não estou dizendo que o Aldo é da direita, tá? Mas que ele vem trazendo alguns recursos da direita para o seu discurso. E também o Renan Santos, esse é um nome perigoso do MBL, que vai tentar descredibilizar a direita, como eles fazem sempre, e aí eles se dizem a nova direita, quando na verdade deslocam votos para o Lula, para a esquerda. Mas esses nomes, e aí os caras do PSTU, PCO, enfim, de outros nomes, outros partidos que vão ser lançados, eles não têm o mínimo para estar no debate. E aí eles precisam ser convidados pela emissora que fizer o debate e aceitos pelos outros candidatos, ou pontuar nas pesquisas, disparando aí e conquistando assim uma vaga nesses debates. Agora, a realidade é que nenhuma coisa nem outra é provável que aconteça. O que nós teremos até o momento, a menos que republicanos, União Brasil, progressistas lancem um candidato, ou MDB lance um candidato a presidente,
nós temos o seguinte cenário no debate eleitoral. Imagina isso. O Lula, representante da esquerda, que é o governo atualmente, que é vidraça, que vai ser cobrado, que não tem resultado para apresentar, e tem muitos indícios aí de corrupção. O Lula de um lado. Do outro lado, Romeu Zema acabou de deixar o governo de Minas Gerais, aprovação altíssima. Romeu Zema do Novo não é um cara que tem a nossa leitura conservadora, de direita, mas é um cara que na economia tem as suas pautas importantes, na segurança pública fez um bom trabalho no estado de Minas Gerais. E aí você vai ter também o Ronaldo Caiado, governador do Goiás, que é um estado importantíssimo para o agro brasileiro e também tem ótimos resultados na economia e na segurança pública. Então o cenário que nós temos hoje é completamente diferente daquilo que a direita enfrentava anos atrás, daquilo que o próprio Bolsonaro enfrentou em 2018 e até em 2022. Nós temos o Luiz Inácio como representante da esquerda nos debates, 3 candidatos fortíssimos ali à direita, o Flávio muito à frente, muito preparado, o Flávio com uma base bem consolidada, e Zema e Caiado tentando construir alguma coisa, tentando se viabilizar. Eles sabem que se Caiado e Zema se voltarem contra o Flávio e pouparem o Lula, lógico, se eles quiserem ir para o segundo turno, vão ter que tirar a vaga do Flávio, que até o momento é quem iria para o segundo turno com o Lula. Agora, se eles atacarem o Flávio e pouparem o Lula, serão imediatamente cobrados pela crítica do eleitorado e nas urnas estarão prejudicados, prejudicando inclusive os candidatos do seu partido, a deputado federal, estadual, senador, governador. Então eles sabem que para viabilizar um futuro político e também ajudar os seus partidos, eles vão precisar focar no Luiz Inácio. Então nós teremos aí sim um cenário muito interessante nos debates eleitorais. Luiz Inácio não vai poder se esconder como fazia antes. Ele não vai ter lá Soraya Tronic, Simone Tablet para se proteger atrás delas. Ele vai ter de enfrentar a verdade. Ainda que apareça convidado aí algum candidato do PCO, do PSTU, um Cabo Daciolo para tentar ajudar o Lula, um Renan Santos para tentar bagunçar o debate, vão aparecer com muito menos força, tentando um minuto de fama ali, uma lacração, um vídeo para viralizar, mas nada além disso. Outro dado importante é que, enquanto algumas pessoas especulavam aí que a candidatura do Flávio seria um balão de ensaio e que na hora decisiva o Tarcísio ia renunciar e assumir a posição na direita, bom, essas pessoas já perderam agora a esperança, porque o prazo acabou, Tarcísio continua governador de São Paulo, é o nosso pré-candidato à reeleição lá em São Paulo, tem entregas muito importantes e dá ao Flávio Bolsonaro um palanque excepcional. No maior estado do nosso país, maior colégio eleitoral, Flávio Bolsonaro está ao lado de um governador muitíssimo bem avaliado. Enquanto isso, o Lula, ele tentava desvincular ali o vice dele, o Geraldo Alckmin, lançar o Geraldo Alckmin ou para governador ou para senador em São Paulo, para tentar formar um palanque de peso no estado de São Paulo, tentar alguma coisa ali. E além disso, ele queria abrir a vaga de vice dele para trazer algum partido. União Brasil, PSD, Republicanos, o próprio Progressistas, mas nada disso funcionou. Porque esses partidos do centro, Republicanos, PP, União Brasil e o PSD do Kassab, eles sentiram que o Luiz Inácio está podre, que não tem salvação. Esses partidos não aceitaram, inclusive o MDB também. Então, essa primeira rodada, que é uma rodada importantíssima, de definição partidária, quem vai apoiar quem, essa primeira rodada terminou com duríssimas derrotas para o Lula e vitórias importantíssimas para o Flávio Bolsonaro. Um ponto que preocupa nesse momento é a situação, por exemplo, do nosso estado aqui do Rio de Janeiro. Eu vou falar sobre isso num vídeo mais à frente, talvez hoje eu faça uma live falando sobre o panorama geral e comentando a situação do Rio de Janeiro. Espero você. Se inscreva aqui no canal Valdinei Martins, deixe o seu like, mande esse link para que outras pessoas entendam o que está acontecendo e saibam como a direita fez um trabalho muito bem feito, liderado pelo presidente Jair Bolsonaro, ao lado do Flávio, e como já estamos colhendo os frutos desse plano muito bem executado.